Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Hoje trataremos de um tema bem interessante. Afinal, somos vítimas ou algozes? Entendemos pelo significado dessas palavras que vítima seria uma pessoa ferida de alguma forma, e por algoz, aquele que seria o carrasco ou o causador. Para tentar desenvolver melhor este tema complexo, vou contar com a preciosa ajuda das minhas amigas aqui. Débora, começando por você. Então, é possível responder quem é o algoz e quem é a vítima? André, todos nós, encarnados ou desencarnados, já experimentamos a posição de vítima e algoz. A mudança de uma posição a outra não acontece de repente ou em caráter definitivo. Durante a nossa evolução, já passamos e passaremos por situações que nos possibilitam estar nas duas posições, pois o agressor de hoje será o agredido de amanhã. E se não entendermos o motivo de passarmos por uma agressão, poderemos novamente voltar ao papel anterior, promovendo um círculo vicioso, revivendo esses papéis sucessivamente. Muito interessante. Entendemos então que não há uma condição fixa e plena entre estes dois lados. Será que podemos identificar quando a vítima se transforma em algoz? Elis, o que você acha? André, devido ao peso excessivo das nossas feridas causadas por traumas vividos, nos sentimos incapazes de ver o sofrimento dos outros. A ferida aberta que parece nunca cicatrizar, às vezes forma um abismo tomado pelo ressentimento, pela raiva e pela vulnerabilidade. A marca dessas experiências e a incapacidade de curá-las muitas vezes faz com que projetemos esse profundo desconforto nos outros. Todos lidamos com a dor de uma forma muito pessoal, com menor ou maior habilidade. No entanto, às vezes fazemos isso da pior maneira possível, usando a agressividade. A nossa identificação como vítima e o peso de um passado de abusos, muitas vezes e quase involuntariamente, nos transformam em algozes camuflados. Somos pessoas que não conseguem controlar o impulso de retaliação e projetamos nossa raiva em relação aos outros de diferentes maneiras. Uma ferida aberta é um problema não resolvido que nos machuca cada dia a mais. É uma maneira de tornar crônica a identidade de vítima. Nós nos definimos não pelo que fazemos hoje, mas pelo que vivemos no passado. Estamos presos em nossas vulnerabilidades, na raiva reprimida, no medo de não conseguirmos respirar e no peso das memórias. Dessa forma, quase sem perceber, desenvolvemos uma cegueira emocional. A parte mais importante de tudo isso é que em algum momento nos enganamos, pensando que somos vítimas, mas já estamos no papel de algozes. Pois é, como aprendemos com nossa doutrina, nada é por acaso. Isto nos leva a mais uma questão que parece muito pertinente. Nádia, como se libertar, no ciclo das reencarnações, do rodízio de papéis entre a vítima e o algoz? Começaria essa resposta formulando algumas novas perguntas, André. Quem foi a última pessoa que lhe prejudicou ou magoou? Lembra quando e como foi? Essa lembrança ainda dói? E o contrário, consegue se lembrar de alguém que tenha magoado ou prejudicado? Faz ideia de como essa pessoa se lembra dessa situação? Você tem inimigos nesta vida? Já pensou quantas pessoas que cruzaram seu caminho podem considerar você como um inimigo? Questões fortes, não é? Diria, porém, que são questionamentos necessários. A verdade é que não estamos presos em um karma definitivo, ou somos apenas elementos passivos da lei de ação e reação. O destino é aquele que construímos com nossas escolhas diariamente. A estrada é longa, mas o caminho ele fica mais suave quando não carregamos pesos acumulados desnecessariamente. Apesar de sermos seres sociais, a evolução é individual.
podemos sempre reparar os nossos erros e perdoar aqueles que, porventura, erraram para conosco. Para subir, é muito mais fácil ter alguém para segurar a escada do que tendo alguém tentando derrubá-la. Enfim, somos livres e independentes, nos limites de nossas responsabilidades e consciência. Muito bom. Ou seja, no final, percebemos que temos o poder na forma como agimos e como lidamos com nossas ações e escolhas, não é mesmo? Débora, tentando trazer este tema para mais próximo da gente, do nosso cotidiano, considerando as questões sociais experimentadas por todos nós, como avalia que nos percebemos, vítimas ou algozes? Mediante as situações que exigem ações corretivas, nós, seres humanos, André, temos a tendência de nos posicionarmos como vítimas, como injustiçados, buscando sempre argumentar, justificar por que fizemos ou não fizemos algo. Essas explicações têm o intuito de nos favorecerem e apresentamos razões para agir de tal forma. O que esquecemos é que o mais relevante não é ter a razão, e sim fazer o que deve ser feito. Por diversos momentos, veremos pessoas fazendo o que não é certo, e ainda assim, não podemos usar a atitude dessas pessoas como justificativa para não fazer a nossa parte. O outro não fazendo não anula as nossas responsabilidades. Muito pelo contrário, fortalece ainda mais a necessidade de realizá-las. E assim vale para as questões sociais que vivemos, como, por exemplo, pregamos a ecologia e defendemos a Mata Atlântica com toda a propriedade. Citamos culpados e ações que autoridades precisam tomar. Mas coitada daquela árvore plantada em frente à nossa casa. Sequinha, esquecemos de dar água, nem que seja uma vez na semana. E se a chuva demora, ela morre ao abandono. Ou seja, a melhor postura a assumirmos diante das questões sociais, com propósito de melhoria, é não nos posicionarmos apenas como vítimas que não possuem capacidade para tal correção. Afinal, a certeza é que temos total capacidade para assumir o papel de protagonistas nessa transformação. Com tudo que conversamos aqui hoje, fica clara a importância do uso consciente do livre-arbítrio, a superação do orgulho e egoísmo que é preponderante ainda em nós. Em nosso estágio atual de evolução, realmente é complicado pedir que em 100% do tempo estejamos em condições de dar o que seria esperado de alguém perfeito. Então, vejamos a realidade como ela é, nos aceitando em nossas imperfeições, porém, nos esforçando em aprender com as situações que a vida nos impõe como prova. Assim, teremos a chance de gradativamente deixarmos de estar em ambos os papéis de vítima ou de algoz. É isto, pessoal. Agradecemos muito pelo seu tempo e atenção e nos encontraremos na próxima oportunidade, onde buscaremos promover a reflexão sobre um novo e interessante tema. Beijos e abraços. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau.